Graça e paz a toda a igreja, a todos os irmãos, você que está conosco online ou aqui no templo. Aliás, você que está aqui no templo ou em casa, eu queria convidar você para fazer um compartilhamento do nosso link. Se você entrar agora no YouTube, IPIC Prudente, @IPIC Prudente, você pega o link lá, compartilha com alguém que pode agora iniciar também conosco aqui a meditação na Palavra de Deus, se ela não está ainda participando. Faça isso, multiplique e você ajuda a semear a Palavra de Deus nesse domingo. Nós estamos vivendo estas semanas, este mês de agosto especialmente, algumas mudanças muito importantes na nossa comunidade, na nossa igreja, tanto aqui como lá no Brasil Novo. E nós estamos compartilhando essas mudanças, apresentando-as aos nossos líderes, aos nossos voluntários. Semana passada tivemos uma reunião de todos os líderes que dirigem os nossos grupos nas casas. Esta semana agora, quinta-feira passada, tivemos com todos os voluntários e toda a liderança. O templo estava muito cheio e foi um tempo apropriado para compartilharmos algumas coisas novas. E quando estávamos na reunião do conselho, falando sobre esse assunto, há mais ou menos 10 dias, um presbítero me disse: pastor, precisa reafirmar alguns valores da nossa igreja, aquilo que nós cremos, para que esse processo de mudanças seja bem assimilado. Voltar para a base, voltar para o essencial, aquilo que cremos. Repetir as coisas que nós já sabemos ou já ouvimos, mas que talvez para muitos seja novo. E a palavra de Deus sempre é nova para nós. Então, nestes domingos e hoje inclusive, nós vamos compartilhar alguma coisa sobre a igreja, que faz parte da visão desta igreja, desta comunidade. Talvez o que você vai ouvir aqui, como princípio geral, serve para qualquer igreja, mas a maneira como nós vivemos como igreja, ela é específica para esta comunidade. É importante que você saiba disso, você que faz parte da igreja, você que está vindo aqui há pouco tempo, você precisa conhecer o que essa igreja crê como vida dentro dela, como vida comunitária. E para que estas mudanças que nós estamos apresentando para a igreja possam também ser bem assimiladas, compreendidas. Domingo que vem a gente vai apresentar aqui no culto estas coisas com mais detalhes, tá? Então não se preocupe em saber o que é, não precisa se preocupar com isso. Mas eu estou fazendo uma rápida propaganda aqui. Eu estou divulgando alguma coisa para você. Aliás, propaganda é uma das coisas que mais afeta a nossa vida e que mais faz a gente ouvir e ser influenciado. Esses dias eu estava ouvindo uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa, e a pergunta era: você é influenciado por influenciadores digitais? Essa é uma função, um trabalho, não é? Da nossa modernidade, do nosso tempo, da internet, das redes sociais. As pessoas que divulgam coisas nas suas redes sociais. E aí, mais de 50% das pessoas que responderam à pesquisa disseram: sim, eu sou influenciado e eu tendo a comprar o que eu ouvi do influencer. A palavra no inglês parece mais chique, não é? Porque a propaganda, o marketing bombardeia a gente o tempo todo, não é verdade? Você liga a televisão, você liga o rádio, você entra numa rede social e aquilo que você estava conversando ontem, se você estava falando sobre bicicleta, de repente vem a propaganda da bicicleta, não é assim? Tem uns ouvidinhos lá ouvindo o que a gente fala, né? Para muitas pessoas isso é muito estranho, mas é a verdade. E aí a mídia vem tentar fazer a nossa cabeça, mas eu nunca vi uma propaganda, a não ser em programas de comédia,
que mostrasse um produto ou uma pessoa mal apresentada. Por exemplo, eu nunca vi uma propaganda de uma caminhonete, uma SUV traçada, não é? 4x4, atolada num barro. Alguém já viu a propaganda assim? Seria muito estranho, não é? Você já viu uma propaganda de alguém que está querendo vender uma roupa e aquela roupa está toda amassada, não é? A pessoa está toda com os olhos inchados, parece que acordou naquela hora? Não! Mesmo você, quando posta uma foto sua, da sua família, ai de você se postar uma foto da sua esposa ou da sua namorada, não é? Que ela não está bem, não é? Ela vai mandar apagar e pôr outra, não é assim? Ninguém quer se apresentar de forma inadequada, de forma fraca. Ninguém quer vender uma imagem de fracasso, que não seja atraente. E tem pessoas que trabalham também na reconstrução de fotos, não é? Você sabe como é que funciona essa mídia, essa propaganda. Eu vou ler um texto para você hoje, um versículo apenas, que fala sobre a igreja. Esse texto fala, e você vai ver a hora que nós lermos juntos, fala que Deus tem um plano, Deus tem uma mensagem para passar, para comunicar. Deus elaborou uma maneira de se apresentar a si mesmo e apresentar o seu plano. E Ele então criou uma maneira de fazer isso. Ele criou uma agência de comunicação. Tem alguns irmãos aqui, moças e moços, que trabalham na área da comunicação. Deus criou uma ferramenta para transformar essa mensagem que Ele tem, esse plano dEle, para o ouvido de todas as pessoas. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto que fala exatamente isso, que é Efésios. Efésios é uma carta eminentemente sobre a igreja. Eu quero extrair aqui com você um princípio fundamental, básico para a nossa igreja, e básico para você compreender, para nós compreendermos o que é a igreja nesse plano de Deus. Eu espero que você saia daqui hoje amando muito mais a igreja. Amando muito mais a igreja. Você pode dizer isso para a pessoa que está perto de você? Eu espero que você ame mais a igreja do que você já ama. Espero que você ame mais a igreja, viu? Muito mais hoje, a partir de hoje, porque você vai reavivar, você vai ganhar uma visão nova de como Deus estabeleceu uma estratégia para usar a igreja como uma agência de anúncio, de publicação, de compartilhamento, de apresentação do próprio Deus. Leia comigo então, nós temos aí na tela, será o texto Efésios capítulo 3, versículo 10. Vamos ler juntos? A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Eu não sei se a sua voz não está chegando até mim, se eu é que estou atrapalhando de ouvir a sua voz, mas eu queria ouvir você ler esse texto em voz alta. Está aqui, ó, se você não está achando aí na sua Bíblia, vamos ler novamente? Vamos lá? A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestes. Isso. Deixa o texto aí, por favor, vamos voltar a ele. Os versículos anteriores e posteriores repete algumas vezes a palavra graça. Paulo está falando que Deus tem um plano de graça para ser apresentado para as pessoas. O plano de graça de Deus, ele tem
clímax, o ápice na cruz, mas ele começa em Gênesis, desde que Deus prepara uma maneira de cobrir a nudez de Adão e de Eva. Quando aquele animal é morto, é sacrificado, Deus está estabelecendo o início, o preâmbulo daquilo que seria chamada a história do seu amor, ou a história da graça. A história de um favor que não é merecido por nós, que não é comprado por nós, que não é feito na base do mérito, mas é feito inteiramente pelo seu favor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu plano. E aí o texto diz: a intenção desta graça, isto é, a intenção deste plano na história da humanidade, é construir no conhecimento de todas as pessoas, é fazer com que todas as pessoas alcancem a compreensão da história da salvação. A gente poderia transformar essa palavra, a intenção desta graça, em a história da salvação. É a mesma coisa. Deus tem um propósito, uma história, Deus tem um plano, e o plano dele é fazer com que todas as pessoas ouçam acerca do seu amor. O Deus da Bíblia, ou podemos dizer o Deus do cristianismo, o Deus criador de todas as coisas, não tem mistérios. Você sabe que há religiões de mistérios. Religiões, e grande parte das religiões no mundo todo, em todas as culturas, até mesmo nas 5 grandes religiões, dentre elas, algumas são religiões de mistério, em que a pessoa precisa ir descobrindo como alcançar a divindade. Como alcançar a divindade? Existem filosofias, inclusive, que não querem se identificar como religião, mas que onde o Deus ou a divindade daquela filosofia ou daquela religião vai se mostrando aos poucos, à medida em que a pessoa vai se tornando interessada, e é como degraus da sabedoria, degraus do conhecimento deste Deus, supostamente. O Deus cristão não é assim. O Deus de Jesus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador de toda a terra, Ele já estende todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, disponível para todo mundo. Tudo o que de Deus nós podemos conhecer está revelado. Tudo. Não tem alguma coisa que você vai aprender amanhã de Deus, que é um mistério que ninguém sabe. Quando eu vejo algumas pessoas pregarem, algumas pregações que dizem assim: hoje eu vou te revelar o segredo da vitória, o segredo de Deus para a sua vida. Eu falo: misericórdia, esse aí está perdido. E quem ouve vai ficar perdido também. Não tem segredo nenhum. Quando Deus, no seu clímax da revelação, diz: agora eu vou me apresentar para o ser humano, Ele tira de Jesus, Ele despe de Jesus a sua glória, o seu poder, não a sua divindade. E Ele envia Jesus. E Jesus vem e Ele diz: aquele que vê a mim, vê quem? Vê o Pai. E quando Deus então estabelece que Ele vai divulgar, que Ele vai anunciar, que Ele vai revelar o seu plano de graça, como diz aí, Ele começa a estabelecer uma estratégia, um plano. Então Ele toma, vamos fazer uma história rápida aqui da Bíblia. Ele toma um homem e uma família, estabelece um povo, Israel. De Gênesis 12 até o final do Antigo Testamento, você tem a história de Israel. Israel foi, de forma muito simples, o povo chamado para propagar, para anunciar, para ser essa agência de salvação, de anúncio desse propósito da graça de Deus. Mas Israel falha
por deixar esse caminho, ele abandona o propósito de Deus, segue o seu caminho, recebe a punição, vai pelo caminho da desobediência, e aí Deus começa a usar aquela tragédia, aquela desobediência, porque ele tinha naquele povo não um fim. Israel não era o fim do plano de Deus, isto é, a última estratégia de Deus. Não, o povo de Israel foi preparado por Deus, chamado por Deus, criado por Deus, para a partir deste povo preparar a vinda dele mesmo, do próprio Deus, através da pessoa de Jesus. E apesar de Israel ter abandonado o propósito de Deus, o plano de Deus não terminou, não parou, não foi interrompido, porque Deus tira do povo de Israel uma família, uma outra família, a família de Jesus. E através daquele homem José, daquela mulher Maria, o Verbo, a palavra, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, vem, se encarna e começa de forma lá embrionária revelar o Pai. E quando Jesus anuncia a novidade do reino, ele tira de Israel, ele toma de Israel a responsabilidade de ser essa agência da propaganda, do anúncio. O Pai, ele muda de agência, porque ele quer alcançar algumas pessoas fora da família de Israel, que são os gentios. Somos nós, os não-judeus. Aliás, nesse texto aí, se você ler os versículos anteriores e posteriores, vai aparecer também 3 ou 4 vezes a palavra gentil, porque o plano de Deus era alcançar aqueles que Israel tinha abandonado, tinha deixado de lado, pelo seu orgulho nacionalista. Então, Deus alcança agora os gentios com uma segunda agência de propagação da sua graça. Deixa eu perguntar para você, está tudo claro até agora? Você está entendendo? Está pegando a história resumida de Israel, como se desviou, deixa de ser agência do anúncio pelo seu pecado nacionalista, e ele então, Deus estabelece agora, através de Jesus e dos discípulos, uma nova agência. E eu queria perguntar para você, você já pegou a ideia, que nome é o nome dessa agência? Você pode dizê-lo? Igreja. Igreja, por isso está escrito ali. Ali no texto está escrito que agora, Paulo está escrevendo nos primeiros anos da era cristã. Paulo está preso, escrevendo para uma igreja. E ele diz, agora, ele judeu, agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus precisa ser esparramada e espalhada por toda a terra. Portanto, Paulo está dizendo para nós que a maneira como Deus estabeleceu, desde a vinda de Jesus, a descida do Espírito Santo, a maneira como Deus estabeleceu para anunciar a sua sabedoria, a sua graça, a sua história, o seu plano, é a igreja. É a igreja. Agora eu quero perguntar para você, me ajude a responder, o que é a igreja? Se você tivesse que dar 1 ou 2 palavras para responder essa pergunta, o que você diria? O que é a igreja? Você saberia dizer? Parece tão simples, mas às vezes se torna difícil dizer. O que é a igreja? Talvez para nos ajudar eu diria assim, responda então, para facilitar, o que não é a igreja? Diga para você mesmo. Quem sabe você pode até dizer para a pessoa perto de você, o que não é
essa igreja que o texto diz lá, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida, propagada, que não é a igreja. Eu vou propor para você algumas coisas, umas bem óbvias. Igreja não é prédio, concorda? Mas é a palavra que mais a gente, o significado que mais a gente dá para essa palavra, não é? Você hoje provavelmente disse lá na sua casa, vamos para a igreja? Mas é bom a gente lembrar que igreja não é prédio. A sabedoria de Deus, esse plano da graça de Deus não é propagado por um monte de prédios na cidade. Uma vez, quando eu estive em Seul, na Coreia, eu estava num lugar alto, num prédio de alguns andares, e dava para ver a quantidade de cruzes espalhada pela cidade, uma metrópole, né? E as igrejas protestantes, chamadas assim, têm uma cor de cruz. É interessante isso, não sei porquê. E as igrejas católicas, que são também muitas, têm uma outra cor de cruz. Mas as duas, tanto a igreja protestante ou evangélica como as católicas, usam uma cruz de luz, vamos dizer, hoje seria LED, não é? Uma luz de LED que dá para ver reluzente, uma cruz grande nas torres, no alto dos prédios. Então você olha, aquilo é cruz para todo quanto é lado, azul para um lilás e as outras vermelha, bem reluzente. Mas não são essas comunidades estabelecidas nos bairros que propagam, que são agências de propagação. Porque se fosse assim, em alguns países, você não teria agência de propagação, ou você teria agências de propagação que foram vendidas para biblioteca, para boates, para oficina de carro, para apartamentos, como em alguns lugares da Europa. Então, igreja não é prédio. Segunda coisa que igreja não é, a igreja não é a lista de rol de membros das pessoas que frequentam aquela igreja. Não é tão simples assim. A igreja não é composta daquelas pessoas que entram no templo todo domingo, ou de vez em quando, e tem o seu nome escrito no rol de membros, se batizaram ali. Essa não é a igreja. A igreja não é uma lista de pessoas que por alguma razão, porque a família é, ou porque a tradição manda, ou porque os hábitos, o costume se tornou então membro daquela comunidade. Não é tão simples desse jeito. Eu quero dizer que há pessoas dentro de uma igreja local que não fazem parte da igreja. Mas que coisa estranha é essa, pastor? Eu espero que você faça parte da igreja aqui, mas que você faça parte da igreja verdadeira, que é essa igreja que nós estamos descrevendo. O que é essa igreja? Vou chegar lá, vou explicar um pouco mais. Igreja também não é pessoa jurídica, não é o CNPJ, você sabe disso. Igreja não são as denominações. Eu fico assim, preocupado quando eu vejo uma pessoa se referir, a minha igreja é a igreja do... E aí põe o nome de alguém, ou de uma pastora, de um homem, de um líder. Isso não é igreja. Igreja do fulano. Isso é uma maneira errada. Nunca se refira à sua igreja como a igreja do pastor Evandro, de quem quer que seja. Isso não é igreja. Isso é uma maneira errada de falar. Então eu vou dar uma definição de igreja, para ajudar a gente. A igreja é composta das pessoas que amam a Jesus e são discípulas de Jesus. Você concorda com isso? Você pode dizer amém? Você compreende a diferença? Igreja é o povo que se tornou discípulo de Cristo, que recebeu a salvação, este plano de graça, através de Jesus, e reconheceu Jesus como Salvador, e submete a sua vida à autoridade de Jesus.
Por isso eu disse que pode ter gente dentro da igreja que não é da igreja. Agora você compreende. Que a pessoa faz parte de uma comunidade, mas ela nem tem Jesus como Salvador e nem tem Jesus como Senhor da sua vida. Portanto, não é discípulo. Então, se a gente fosse dar um nome para a igreja é a comunidade dos discípulos, das discípulas de Jesus. Agora, quando você afunila o significado da igreja, tem um problema. Sabe qual é o problema? É que Deus escolheu estabelecer o seu plano de divulgação da sua graça, do seu plano de salvação, através de uma coisa ou de um grupo de pessoas muito fraco, muito fraco. Há várias pessoas aqui que trabalham com empresa ou têm uma empresa, profissionais. Você não daria a sua empresa, o seu nome, para ser divulgado por uma empresa de comunicação fraca? Daria? Não tem senso isso. Você gastar dinheiro para divulgar o nome da sua empresa para uma empresa de comunicação que tem um portfólio muito fraco, que não sabe fazer propaganda, que tem campanhas de publicidade de alcance muito baixo, que as pessoas não gostam de assistir a propaganda daquela empresa. Não tem sentido isso, tem? Mas quando Jesus decide estabelecer a agência dele de publicidade, de propaganda, de anúncio, de revelação desta graça que está mencionada lá, ou podemos dizer, da multiforme sabedoria de Deus, isto é, da grande sabedoria de Deus, do grande plano de Deus, ele pega a igreja. A igreja. Ele pega a gente que não tem as qualificações necessárias para levar a coisa para frente. Não tem. Portanto, eu quero dizer a você uma coisa, que quando você vê fraqueza, escute bem isso é muito importante para a saúde emocional e espiritual de cada um de nós. Quando você vê fraqueza na igreja, você está vendo como Jesus sabe que ela é. O seu olhar não traz novidade nenhuma para Jesus, que é o dono da igreja. Deixa eu falar isso de outra maneira. Quando você vê alguma coisa errada, um mau testemunho, às vezes um escândalo, às vezes você vê uma coisa que não agrada a você, numa pessoa que ama Jesus, mas ela está cometendo, ela está vivendo de uma maneira que não é benéfica para a igreja, para o testemunho da igreja, para divulgar a igreja, para divulgar o nome de Jesus, você não está vendo uma surpresa para Deus. Porque Deus estabeleceu a igreja como agência da revelação do plano de Deus, como uma coisa frágil. Frágil. Eu fico pensando assim, irmãos, nós tomamos ceia agora há pouco. Jesus está sentado em volta de uma mesa como essa. E o que ele tem de material humano ali, naquele grupo, é lamentável. Não é? É arriscado demais. Dali a pouco Jesus diz para eles, poucas horas depois, nem uma hora vocês puderam orar comigo. Que fracasso! Vocês não aprenderam a orar. Depois ele vê um líder que ele treinou, capacitou, que é o cabeça, o CEO dessa empresa, né? Vamos dizer assim. Pedro, negá-lo. O outro, vendê-lo.
E alguns ficarem apavorados, fecharam a porta lá, porque eles ficaram com medo de ter o mesmo fim que Jesus teve quando foi morto e crucificado. Que loucura é essa? Ele ajunta um grupo de pessoas, homens e mulheres, que estão muito abaixo da expectativa. Essa é a igreja de Jesus. Então, eu digo a você, você que tem uma facilidade em se escandalizar, nossa, como pode aquela pessoa? Você devia olhar mais para Jesus e o que Ele fez, o que Ele escolheu fazer como a sua ferramenta de divulgação. Porque Ele diz aqui no texto, para que pela igreja, essa bondade, esse plano, essa sabedoria de Deus, essa graça de Deus se torne conhecida. Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. A igreja ouça bem isso, a igreja e a igreja foi, e a igreja continuará sendo a alternativa para propagar, para anunciar a graça do Pai. Ela já foi e ela continuará sendo a única alternativa, a única. E Jesus continuará insistindo com ela, porque Ele deu sua vida, Ele deu seu sangue, Ele pagou alto preço para ter a sua igreja, para ter o seu povo, para ter os seus discípulos. Eu queria incentivar você, como membro desta igreja, a ter mais resistência, perseverança, a não ficar titubeando quando você vê esse vaso frágil. Porque Paulo diz assim que Deus colocou em vaso de barro o quê? Um tesouro caro, que é a mensagem. Pare de se escandalizar, pare de ficar ressentido, pare de ficar ofendido, surpreso, chocado, quando as coisas não forem da maneira como você espera. Eu também espero, eu espero muito, mas isso não vai me fazer desistir nunca da igreja de Jesus, amém? Isso não vai me fazer desistir nunca de ser parte desse grupo de discípulos de Jesus. E a você? Eu não sei, você que tem que responder essa pergunta. Sabe, há uma tendência da gente andar segundo a onda, não é? Segundo a nuvem. Então uma hora a gente está bem animado, quando está todo mundo em nossa volta animado. Outra hora a gente desanima, quando às vezes a gente vê alguma coisa que não está bem direito. Um escândalo, um mau testemunho, um desânimo qualquer. E a gente diminui o ânimo, e a gente fica uns meses assim, aí depois volta, não é? E fica nessa instabilidade, porque a gente não entendeu o plano de Jesus, que é a igreja, ponto final. E Ele pegou essa gente instável, essa gente fraca, esses vasos que quebram, e disse: é para vocês, a tarefa é para vocês. A resposta de Deus para a sociedade vem pela igreja. Você pode falar essa frase comigo? A resposta de Deus para a sociedade, para o homem, vem pela igreja. Vamos falar juntos? A resposta de Deus para a sociedade vem pela igreja, não vem pelo clube de serviço, não vem pelas filosofias, não vem pelos ajuntamentos de pessoas de boa vontade, não vem pelas pessoas que fazem boas obras, vem pela igreja, porque a sabedoria de Deus é revelada através da igreja, na sua fraqueza. Vou dar um exemplo. Qual é a resposta de Deus
para as pessoas que se sentem rejeitadas, ou que não foram bem amadas, cuidadas do seu nascimento, quem sabe até a sua vida adulta. Ou se no momento da vida, de casamento ou de relacionamento com pais, etc., tiveram uma rejeição. Qual é a resposta de Deus para essas pessoas? É a igreja. É a igreja que tem que formar um vínculo de comunidade e dizer: você foi rejeitado, mas a igreja te ama, porque nós amamos em nome do Deus que ama. Você concorda comigo? Veja, qual é a resposta de Deus para essas pessoas? Entre na igreja que você vai ser amado. Por isso a igreja é composta de discípulos de Jesus que agem segundo Jesus. Não tem outra opção. Você não tem outra opção a não ser fazer na igreja aquilo que Jesus quer que a igreja faça. Então dá a resposta para essas pessoas que vivem porventura essa situação. A resposta para o preconceito racial não é fortalecer o grupo daquela raça ou daquela etnia. A resposta da sociedade para um preconceito contra uma etnia, contra uma raça, contra uma cor, é fortalecer essas pessoas. Então vem os movimentos, não é? Black Lives Matter, lá nos Estados Unidos, que todo mundo fala disso. É verdade que a sociedade tem que fazer isso, porque ela não tem outra resposta. Mas a resposta do Evangelho para preconceito é: venha ver o que é relacionamento dentro da igreja. Venha ver o que é acolhimento racial, étnico, dentro da comunidade da fé de Jesus, dos discípulos de Jesus. Agora, a nossa nota, como agência, não está muito alta, né? Ou está? Porque às vezes a igreja repete dentro dela o que o mundo, a sociedade faz. Qual a resposta que a igreja dá para um adolescente, um menino, uma menina que vive bullying, que sofre bullying na escola? É que na igreja ela vai ser tratada, ele vai ser tratado de forma tão digna, tão amorosa, pelos adultos e pelas crianças ou adolescentes que vivem com ele ali, que ele vai dizer: puxa, eu prefiro 1000 vezes vir na igreja do que ir para o meu colégio, do que ir para a minha escola. Porque na igreja eu sou amado pelas pessoas. E aí você pode pôr todo segmento, qualquer segmento da sociedade. Porque a resposta de Deus para a sociedade ver esse plano de amor, é a igreja que tem que dar. Então a igreja não pode ter problema em lidar com qualquer pessoa. A igreja não diz: olha, fique bom, melhore aí um pouco para depois você entrar no nosso meio. Não, a igreja recebe pessoas que estão do jeito que elas estão, porque ela é a resposta para qualquer pessoa. Você pode dizer amém a isso? Você concorda com isso? Mas a nossa nota não está alta não, irmãos. A nossa nota não é alta. Nós somos muito frágeis. Eu estava lendo esses dias uma reportagem em um dos jornais sobre a solidão da terceira idade, dos idosos. A solidão da terceira idade, ou entre os idosos, é tratado hoje como uma epidemia, chamada epidemia da solidão. E essa reportagem diz que 1/3 dos idosos, 1/3 dos idosos no Brasil enfrentam ou experimentam isolamento social ou solidão. Deixa eu perguntar aqui, quem tem mais de 60 anos? Levante a mão aqui. Mais de 60. Eu espero que você não viva isso, que isso não seja a realidade da sua vida. E espero
Por duas razões. Primeiro, que você tem uma família e os seus filhos, seus netos cuidam de você. Mas também porque a igreja cuida de você. Mas essa não é a realidade, segundo as pesquisas, da grande maioria da população. Esse isolamento e essa solidão social que gera ansiedade, que provoca depressão, índice de suicídio entre a terceira idade, que tem aumentado, tanto quanto entre os adolescentes. É um problema de saúde pública hoje, a solidão entre os idosos. Qual que é a resposta de Deus para esse grupo? É formar grupos da terceira idade? Bailão da terceira idade, é isso? Isso mexe com a superfície do problema. Mas quando um idoso é acolhido em amor por uma pessoa mais jovem, é abraçada, e se pergunta para aquele idoso ou idosa sobre saúde, sobre família, sobre netos, sobre convertidos, sobre aqueles que abandonaram a fé na sua família, isso cura a solidão. E quem faz isso? Se não a igreja. Você está percebendo o que você pode fazer? Como nós podemos ser essa agência de apresentar a graça e a resposta de Deus? A crise que a sociedade vive está em uma palavra a resposta: comunhão. Comunhão. Diga para a pessoa que está do seu lado: comunhão. Esse é o remédio, irmãos. Comunhão, é relacionamento. Relacionamento. Eu estava lendo sobre suicídio na adolescência. De 2020 para cá, né, no início da pandemia, alarmante o aumento de suicídio na faixa de 12 a 19 anos. Adolescentes, jovens. Influência das séries de Netflix ou internet, isolamento social, separação, não é? Distanciamento, crise de identidade da sexualidade, especialmente nessa área, as pressões das redes sociais, instabilidade da família, separação dos pais, tudo isso concorre para... E qual é a oportunidade que a igreja tem? Nós tínhamos 101, se não me engano esse é o número, 101 acampantes, desde sexta-feira à noite até hoje à tarde, no acampamento Wake Up dos adolescentes. Vida comunitária, amor, cuidado, gente mais velha se preocupando com os mais novos. Isso é a igreja. Esta é a igreja que pode trazer cura para a sociedade. Por isso, deixa eu dizer que tipo de igreja nós queremos ser e nós buscamos ser. A igreja de cuidado mútuo. A igreja onde você cuida de alguém e alguém cuida de você. Se não for assim, irmãos, nós não seremos essa agência de Jesus, essa força de Jesus. É a igreja de discípulos, é a igreja que na sua fraqueza tem tanta coisa errada. Se você quiser me contar uma coisa ruim da igreja, não precisa, porque eu já sei. Eu tenho 40 anos de pastorado. Se eu fosse me esfriar, se eu fosse desanimar por causa de escândalo, por causa de mau testemunho, você não precisa dar mais um para mim, não precisa. Mas eu continuo amando a igreja e quero amar a igreja que é povo constituído por aqueles que amam a Jesus, porque esta é a maneira como Jesus decidiu agir na terra. É na fraqueza. Não há outra alternativa para nós. Esse termo inteligência emocional, você está bem familiarizado, né? Você que emprega pessoas, você que trabalha com pessoas, você quer pessoas do teu lado que tenham inteligência emocional, não é assim? Saibam se relacionar com as pessoas, tenham discernimento na hora de responder, de agir, de reagir. Você quer desenvolver inteligência emocional? Se doe na igreja,
Não tem coisa melhor. Se envolva com pessoas. Não precisa ficar nem lendo livro de inteligência emocional. Não precisa. É só você falar, eu vou me envolver com pessoas. Você vai aprender assim em 6 meses o que 10 livros não vão te ensinar de jeito nenhum. E outra coisa, saiba que as pessoas vão falhar com você e você vai ter que ter inteligência emocional para reagir a elas, que na linguagem bíblica significa você tem que ser cheio do Espírito Santo. Amém? Até quando você vai ficar decepcionado? Até quando aquela dor não vai passar na sua vida? Porque você foi decepcionado pela igreja? Até quando? Até quando vai ficar com essa história de eu não sei, eu me decepcionei com a igreja? E na tua casa, você não decepcionou nunca ninguém? Uma vez a pessoa veio falar para um pastor, falou, pastor, não dá para ficar aqui na igreja, é muita decepção, pastor. Falei, então é bom, o pastor disse, então é bom você abandonar a sua família, porque eles se decepcionam muito com você. Você é uma mãe que dá uns foras de vez em quando, você trata filho mal, você às vezes disciplina demais, às vezes disciplina de menos. Deixa a sua família e vai embora, vai viver sozinha. Ah, pastor, agora eu estou entendendo. Ela entendeu rápido, que bom, né? Essa é a visão de Deus. Eu quero terminar lendo um versículo, vamos ler juntos? Esse versículo que vai ser projetado aí, você quer olhar na sua Bíblia? Provérbios 18, 1. Provérbios 18, 1. Vamos lá? Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra sensatez. Mais uma vez, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a insensatez. Se a gente fosse trocar em miúdos, né? Trocar numa simples frase, quem se afasta das pessoas está sendo insensato. E aí? Vamos dar mais um passo rumo a sermos esta igreja? Quem está disposto a isso? Quem está disposto a doar um pouco mais? A andar um passo a mais? A ir para frente um pouco mais? A parar de ficar olhando para as experiências que viveu atrás e dizer, Senhor, toma a minha vida, eu quero ser bênção nesta igreja. E se você, eu vou dizer uma coisa, quem está aqui há menos de 6 meses, há menos de 1 ano, se você acha que você já chegou, bom, agora eu já estou na igreja, achei a minha igreja. Tem gente que chega para mim e fala, achei a igreja, pastor, vou me tornar membro da sua igreja. Eu falei, já está tudo errado. A pessoa acha que já chegou no fim da jornada, sabe? Chegou na igreja, sentou, achou um lugarzinho aqui na esquerda, ali na direita e tal. Agora o seu culto que eu venho, você só chegou no início da largada, da jornada. Mas eu não falo isso repreendendo, não. Eu falo dizendo, vem viver, vem amar. Deixe-se ser amado do jeito que você está. Envolva-se e diga, onde é que eu posso amar alguém aqui? Cuidar de alguém? Onde que eu posso fazer isso? Para de viver no canto. Olha o que diz o texto. Quem se isola, busca interesses egoístas. Que coisa mais triste é essa? Mas quem se doa, age com sensatez. Ou quem se isola se rebela contra a insensatez. Quem quer ser sensato aqui? Quem quer ser sensato? Quem quer cumprir o propósito de Deus na sua vida? Olhe para as pessoas, as oportunidades. Daqui a uns dias, o nosso central em casa vai voltar. Era célula, agora não é mais, né? É a hora de você chegar e dizer, agora eu vou me envolver, eu vou me doar, vou fazer um curso, eu vou estudar a Bíblia junto com pessoas, eu vou me envolver, e você é a igreja de
Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar? Vamos fazer uma oração de consagração ao Senhor nesta hora. Vamos nos entregar ao Senhor. Vamos ter um cântico agora? Um dos que já cantamos, quem sabe de entrega. Eu quero convidar você a fazer uma oração. Fazer uma oração. Eu tenho um pedido agora, um convite a você fazer uma oração em duas direções. Primeiro, se você é daquelas pessoas, e eu respeito e entendo você, mas que se sente ofendido, ou já se sentiu ofendido pela igreja, pelos discípulos de Jesus. Quando Paulo se converteu, a igreja não quis recebê-lo. Era muito pesado para a igreja receber alguém que havia matado, prendido, consentido com a morte dos discípulos. Eu entendo você. Eu entendo, eu acho que não é difícil entender uma pessoa que fica magoada, ressentida com um mau testemunho, com um tratamento às vezes que a igreja dispensou de forma tão inadequada. Eu entendo isso. Mas você não pode paralisar nessa situação. Não pode. Talvez você tenha vindo para esta igreja, você esteja aqui, mas vivendo ainda a mágoa lá do passado. Aquele grupo de discípulos onde você estava te entristeceu e você saiu magoado, ressentido. E eu quero dizer a você, isso precisa ser tratado à luz da cura que Deus e só Deus pode fazer no seu coração. Eu não estou falando para você voltar para lá, mas eu estou falando para você abrir o seu coração para o Senhor curar você, para que isso não seja mais parte das emoções que você tem. E eu convido você hoje a renunciar a isso, é dizer: Senhor, eu não aceito, eu não quero mais viver remoendo aquilo que eu vivi naquela comunidade. Quero ser curado, Senhor, quero perdoar quem quer que seja. Eu quero convidar você que precisa servir mais, precisa doar mais, precisa amar mais, precisa dizer: Senhor, eu me disponho a ser essa comunidade dos discípulos de Jesus, que na fraqueza se tornam esta agência do amor que propaga o plano da graça do Pai. Ore aí onde você está. Peça que o Espírito Santo aplique isso na sua vida, agora mesmo.